Ciro Gomes, a ideia da Tupi como a maior rádio do país no momento, com essa audiência incrível, 500 mil de pessoas ouvindo a gente agora, é fazer as figuras nacionais passar por aqui, independente de que parte do ouvinte gosta do Bolsonaro. Não, o outro gosta do Lula. Não, eu não gosto do Lula nem do Bolsonaro. Quer dizer, a ideia é ouvir as pessoas que têm o que dizer pra gente olhar pra frente no Brasil. Como é que o nosso entrevistado, Ciro Gomes, analisa o cenário de polarização, de radicalização que a gente vive nesse momento entre Bolsonaro e Lula, em Ciro Gomes? Isso é uma bola de chumbo agarrando o Brasil no passado e na maior crise econômica da nossa história. Deixa eu explicar por quê, com números, para que a gente possa de fato aproveitar essa oportunidade e fazer uma discussão generosa, fraterna, respeitosa com todos os brasileiros que estão nos ouvindo aí na Rádio Tupi, graças à sua pluralidade, a capacidade que você tem, né, de abrir o seu microfone respeitado para todas as correntes de opinião. O Brasil tem hoje, completou a pior década em 120 anos em matéria de desenvolvimento econômico. Faz 10 anos que o Brasil não cresce. Se a gente olhar 10 anos, significa o seguinte: são 6 anos do lulopetismo, comandando a economia brasileira, 2 anos de Michel Temer, que o Lula botou na linha de sucessão, isso não dá para disfarçar, e 2 anos de Bolsonaro. O efeito disso é que mais de 10%, ou seja, de cada 100 brasileiros que nasceram, né, que estão vivendo, respirando no Brasil hoje, 10 de cada 100 estão vivendo num país que não cresce. Se o país não cresce, o bocado que já era pouco fica quase selvagem para ser dividido. E aí vamos às consequências disso. 130 milhões de brasileiros estão com alimentação precária. A fome bate na porta de mais da metade do povo brasileiro. 49 milhões de brasileiros estão obrigados a viver de bico, ganhando a miséria, sem nenhuma proteção da lei, nem 10% de salário, nem férias, nem no acidente de trabalho, nada para cobrir e sem perspectiva de proteção quando chegar a velhice. No Brasil hoje, meu caro Clóvis, são 14 milhões e 800 mil pessoas abertamente desempregadas. É o maior número da história. Se a gente olhar pelo lado empresarial, nós também vamos ver essa tragédia. São mais de 300 mil pontos de comércio que fecharam antes da pandemia. As estatísticas com a pandemia vão piorar muito no Brasil, muito mesmo. Fábricas no Brasil é o que mais se destrói. É o país que mais destrói indústrias na história do capitalismo mundial. Enfim, eu iria cansar os seus ouvintes para sustentar com números aquilo que eu estou dizendo. O Brasil tem uma crise estrutural e quem produziu isso não foi Chico, Manel ou Maria. Porque o modelo econômico que tem sido imposto ao povo brasileiro é o mesmo desde o Fernando Henrique. Assim, de novo, sem qualquer tipo de polêmica. Vamos lá, qual é a política econômica brasileira do Fernando Henrique? Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Qual é a do Lula? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Qual é a do Michel Temer, que dizem eles fez um golpe? Meta de inflação, superávit primário, câmbio flutuante. Qual é a do Bolsonaro? Meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário. Qual é a da Dilma? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Ou seja, ou a gente coloca em discussão o modelo econômico, ou nós vamos ficar levando essa tragédia social, econômica, política, moral que o Brasil está vivendo para o limite da revolta e do desânimo. Okay. E essas duas coisas não vão construir o caminho do Brasil. Nós precisamos pôr em debate não um presente desastrado, traidor, porque o Bolsonaro traiu a esmagadora maioria das pessoas que acreditaram nele. Prometeu um governo limpo e se vendeu para o Centrão, prometeu um governo progressista e o dólar se desvalorizou, a inflação é a maior da história. Nós temos aí a notícia de corrupção se generalizando, inclusive na compra de cloroquina, e a volta ao passado, que o Lula representa, também não tem resposta. O Lula perdeu qualquer perspectiva de energia de construir um futuro que nós precisamos. Bem, olha só, eu tenho aqui na bancada 2 jornalistas que vão fazer perguntas também para o vice-presidente nacional do PDT e pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, ao vivo na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Maurício Menezes. Ô Ciro, o seguinte, o líder do seu partido, né, o Leonel Brizola, ele falava sempre que tem que escolher uma opção, né? Ele falou que ele votaria no sapo barbudo. Eu vou engolir o sapo barbudo, se referindo ao Lula, porque ele achava melhor votar no Lula do que deixar o Fernando Collor ganhar. Existe alguma possibilidade de você engolir o sapo barbudo? Olha, Maurício, um abraço para você. Eu vou para o segundo turno, não só porque eu desejo muito isso,
mas porque eu tenho a obrigação moral de dar ao povo brasileiro esse caminho em que a gente não seja obrigado a escolher entre o coisa ruim e o coisa pior, só porque o coisa pior é muito pior do que o coisa ruim. Percebe? Eu ajudei, o que o Brizola está dizendo é correto, a gente tem, se chegar no segundo turno, que escolher o menos ruim. Mas isso foi o que eu fiz ao longo dos últimos 30 anos, junto do povo brasileiro. Agora o Brasil não aguenta mais, eu volto a repetir, a pior crise econômica da nossa história. Quem está pagando muito caro é quem não merecia estar passando pelo que está passando, que é o nosso povo trabalhador, que é a classe média brasileira, que pegou 30% de aumento no plano de saúde. Percebe? O Brasil está desmininguindo, o Brasil virou um marginal internacional e a gente não pode deixar por menos. E a nossa organização tem essa sabedoria. Para que a gente vai precipitar um voto útil tendo 2 turnos? O que eu peço à população é que a gente obrigue todos os candidatos a identificar os problemas, a refletir sobre as causas que nos trouxeram essa tragédia. E aí, meu irmão, não vai ter jeito, as pessoas vão entender, vão lembrar claramente que o Bolsonaro não caiu de paraquedas. O Bolsonaro aconteceu na vida do povo brasileiro como uma revolta compreensível, eu entendo com muita humildade, aquele encontro macabro da crise econômica mais trágica que o Brasil produziu com o lulopetismo e ainda mais a notícia da corrupção levada ao centro do modelo político econômico brasileiro.